Da Lupe. Olá, pessoal, boa noite. Esse é mais um encontro da Liga BIM Prefeituras. Eu sou Kézia Alves e para mim é um grande prazer hoje estar aqui com vocês, porque hoje o nosso convidado é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Ao longo da nossa conversa, eu vou contar um pouco da nossa história, de como que eu conheci ele. É o nosso amigo Ney Ribas, do Observatório Social do Brasil. E o nosso objetivo principal aqui da Liga BIM é a gente poder falar um pouco de BIM, mas também das necessidades e das demandas que os municípios, que as prefeituras do nosso Brasil, das demandas que existem e de como a gente pode apoiar, como a gente pode ajudar os servidores que lá estão nas prefeituras precisando de orientação, de apoio, e de uma união dos técnicos que somos nós aí que estamos unindo, né, toda essa nossa energia, toda essa nossa força para que a gente tenha obras de melhor qualidade, a aplicação adequada dos nossos impostos, né, dos recursos arrecadados com os nossos impostos, e é isso que a gente deseja fazer nesse espaço. A Liga BIM é uma iniciativa da Conexão BIM, através de mim e juntamente com o professor Rogério Lima, e nós estamos desde o ano passado fazendo esses encontros quinzenais online de forma gratuita, e a ideia também, além de trocar essas ideias, de fortalecer o setor, né, o setor público, é também a gente compartilhar o que está sendo feito de bom no município, o que está sendo feito de bom, muitas vezes, em estados, relacionado à aplicação do BIM para obras públicas. Então, dito isso, eu dou boas-vindas ao nosso amigo Ney Ribas. Fique à vontade, Ney, pode se apresentar para o pessoal te conhecer e a casa é sua. Ok, Kézia, primeiramente agradecer, é uma honra estar participando desse projeto tão importante para a correta aplicação dos recursos públicos. Eu me chamo Ney Ribas, eu sou voluntário do Observatório Social do Brasil, atualmente sou o gestor da Força Tarefa Cidadã, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, e ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai contando como que a gente se conheceu com a Kézia. Foi por ocasião de um projeto chamado Obra Transparente, que nós desenvolvemos em parceria com a Transparência Brasil, e onde nós conhecemos, e eu fiquei encantado com o projeto BIM. Então, acho que, dito isso, vamos ao nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para nós todos. Exatamente, exatamente, Ney. Realmente foi uma. Eu vou contar bem rapidinho, porque o palco hoje é seu, né? A noite é sua, para a gente poder aproveitar ao máximo o teu conhecimento e toda a tua experiência. Mas eu não posso deixar de fazer um gancho para poder falar um pouquinho de como que a gente se conheceu, né? Na verdade, como eu conheci primeiro o Observatório Social e através dele eu cheguei até você. Eu estava uma vez, a nossa empresa ela era sediada em Palhoça e nos convidaram para um café de negócios na associação empresarial em que eu fazia parte. E nesse jantar de negócios, nesse almoço, ou melhor, nesse café de negócios, nós fomos apresentados ao Observatório Social, às ações que estavam sendo feitas. E na época, o diretor do Observatório Social, que é o meu amigo Anderson, estava lá apresentando todos os resultados que o Observatório Social estava fazendo, as fiscalizações de obras, o apoio, né, a toda aquela lacuna que acaba ficando, né, que deveria ser feita, né, de uma forma mais adequada, e as obras públicas não são fiscalizadas e elas acabam ficando, né, e aí o papel do Observatório Social é entrar nessa brecha e poder auxiliar o poder público. E aí lá eu fiquei encantada e aquilo me tocou, porque eu sempre tive vontade de participar de algum movimento dessa forma, poder usar o meu conhecimento e fazer a diferença na sociedade. Ah, é um pouquinho só, eu sou uma pessoa só, mas de repente posso fazer a diferença. E aí me grudei ali no Anderson e aí ele foi me apresentando as pessoas até que nós chegamos até um evento em São Paulo, onde eu conheci o Ney, conheci a Rony, vi a energia que eles têm
e participamos juntos de um projeto Obra Transparente, que a gente pode falar um pouquinho desse projeto, né? E lá eu apresentei, acho que foi pela primeira vez, né, Ney, o que Foi. era o BIM, falei do BIM, o que era, e o Ney ficou encantado. E depois a gente teve a oportunidade de fazer um lançamento de um projeto que se chamou Projeto de Olho na Obra, que nós conseguimos fazer a aplicação, o uso do laser scanner numa obra do FNDE, e ali começou toda a nossa conversa e toda a nossa troca de apoio e experiência. Mas, Ney, dito tudo isso, para o pessoal conhecer um pouco da nossa história, né, juntos aí com essa missão, conta para a gente um pouquinho do trabalho do Observatório Social, apoiando as prefeituras, um pouco talvez o projeto Obra Transparente e também do evento que vocês estão organizando, que já teve uma parte desse evento, né, online, que é o Pacto pelo Brasil, e vai acontecer um outro bloco desse projeto em agosto, né? Conta um pouquinho para a gente em detalhes aí. Bom, é muito assunto para pouco tempo, mas eu vou tentar ser assertivo e você me corta e me ajuda, tá bom, Kézia? Tá Porque joia. você sabe que a gente é apaixonado por essa causa. Enfim, o que é um observatório social? Então, os observatórios sociais nasceram e nascem da iniciativa de pessoas líderes nos seus municípios que querem ajudar a cuidar do recurso dos nossos impostos. Esse é o resumo da ópera. Esse movimento nasceu no Paraná, na cidade de Maringá, onde eu nasci, e eu estou desde então participando disso. O Observatório Social é integrado por pessoas que não têm vinculação política partidária, não recebem recurso público de prefeitura ou de órgãos que são observados, justamente para manter essa imparcialidade. E o fato de não aceitar participação de pessoas com militância política, vinculação política partidária, é justamente para que possamos ter a nossa independência. Preciso dizer bem claro que o grande diferencial que os observatórios sociais têm, e hoje nós estamos em mais de 150 cidades, somos mais de 3.500 voluntários, é que nós não somos caçadores de marajá, não somos caçadores de corrupto, de forma nenhuma. Por quê? Nosso trabalho é técnico, essencialmente técnico, e ao identificarmos qualquer divergência, qualquer irregularidade, algo que precise ser corrigido, a primeira pessoa a ser notificada é o gestor, para que ele tenha oportunidade de corrigir. Só encaminharemos qualquer ação para os órgãos competentes de controle, caso efetivamente não consigamos convencer o gestor ou ajudar o gestor a superar aquela dificuldade. Então, os observatórios eles atuam em 4 eixos, mas eu vou focar aqui apenas no monitoramento dos gastos e falando especialmente das questões das obras. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de obras paralisadas no país inteiro e você falou muito bem no início da nossa conversa, Kézia. Muitas vezes as falhas não são ocasionadas necessariamente por má fé, mas sim por falta de um bom projeto, um bom planejamento e a capacitação das pessoas que estão envolvidas na gestão daquela ação. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos, primeiro, monitorando desde o momento da publicação do edital até passando pela contratação e especialmente na execução, fazendo a verificação do cumprimento do contrato, do cronograma de uma obra, por exemplo. E, nesse particular, a gente faz questão de dizer que temos constatado que grande parte dos municípios, se tivesse o BIM, não teria acontecido o que tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos. Estou falando assim para que ninguém faça conexão de uma fala nossa aqui com qualquer ação política. Nós não nos envolvemos com questão de política partidária, até porque nós temos 10 princípios, nosso 10º princípio diz que nós sempre vamos agir de forma imparcial, impessoal
e atuar de forma propositiva. Por isso que, quando encontramos alguma situação, nós queremos contribuir, ou seja, vamos sugerir ao gestor ou a quem quer que seja a mudança, a melhoria ou a correção. Então, o que acontece com os observatórios sociais é exatamente isso. Há uma metodologia padronizada que verifica a documentação e aponta eventuais divergências, eventuais situações que possam gerar desperdício de recurso público ou mesmo paralisação de uma obra. E aqui eu vou já ilustrando e sendo objetivo, vou falar um pouco do projeto Obra Transparente. O projeto Obra Transparente ele foi constituído em parceria com a Transparência Brasil, o fundo do Undef, eles financiaram uma proposta que pretendia monitorar obras em todo o território nacional. Como o Brasil é muito grande, nós fomos escolhendo e ficaram 21 municípios em 7 estados brasileiros, fazendo um total de 135 obras. Houve toda a mobilização de equipes técnicas e engenheiros, de um lado, para termos a questão técnica observada de um lado, advogados para termos a análise jurídica quando era necessário, e uma equipe que foi fazer, primeiro, uma capacitação, a capacitação aplicada pelo TCU, pela CGU, e essas pessoas que se envolveram nesse projeto, então, uma vez capacitadas, elas passaram a cumprir uma metodologia nesses 21 municípios, perfazendo as 135 obras. E nós ficamos altamente decepcionados com o resultado. Primeiro, porque das 135 obras que nós acompanhamos, apenas uma obra foi entregue no prazo. E aí, em cada estado, nós constatamos situações as mais absurdas possíveis, desde ausência de projeto até obras para adequar a então construção no local onde ele deveria acontecer. Tudo com subterfúgios, por falta, como eu disse, de projetos consistentes e de um monitoramento e uma capacitação mais eficiente, mais eficaz por parte daquelas pessoas que lá nos municípios eram responsáveis por isso. Então, nós tivemos situações que fazem parte de vários relatórios, mas eu sugiro, quem queira consultar e conhecer melhor, no portal da Transparência Brasil, se você digitar Obra Transparente, você vai ter acesso a todos os relatórios que nós expedimos. O que eu gostaria de destacar desse projeto? Que nós estamos cercados de fragilidades por todos os lados, desde o sistema do governo federal, onde deveriam ser atualizadas as informações a respeito de cada convênio, de cada contrato, de cada obra para a qual é destinado recursos, até a execução nos municípios. Ou seja, a alimentação do sistema não funciona, o próprio sistema não é um sistema inteligente, confiável, as inconsistências são inúmeras. Nós chegamos a ficar constrangidos quando visitamos em Brasília, na equipe do Obra Transparente, fomos fazer uma visita aos responsáveis. Nós percebemos funcionários totalmente despreparados, sem respostas para as informações que nós solicitávamos. E veja, nós estávamos falando, à época, de recursos volumosos, vultuosos. Então, de lá para cá, a gente percebeu que muitas coisas estão acontecendo. E o BIM, ele vem no momento mais importante da nossa história. Por quê? Porque se nós tivermos a tecnologia BIM aplicada em qualquer obra, com recurso federal ou não, a gente vai estar eliminando, eu vou ser exagerado aqui, mais de 50% das falhas que ocorrem na condução de obras pelo nosso Brasil afora. Então, quer dizer assim, de uma forma sintética aqui,
eu quero dizer o seguinte: o Observatório Social do Brasil não faz nada sozinho. Nós precisamos de parceiros. E é com essa parceria que nós queremos construir um movimento é, pautado exatamente no que você citou no início, que é apoiar os gestores municipais que estão bem intencionados, né? Nós temos trabalhado muito fortemente com o projeto o projeto Força Tarefa Cidadã, e teremos em julho, agora dia 21 de julho, a apresentação do primeiro relatório, resultado dos trabalhos que foram feitos nesses 8 estados agora. A ministra Ana Arraes vai participar desse evento, onde nós estaremos mostrando o quanto a ausência de documentos, a falha na estruturação dos processos está ocorrendo em todo o país. O propósito não é caçar corruptos, não é expor resultado negativo e tampouco fazer um ranking. A ideia é mostrar aos municípios as não conformidades e sugerir as correções, mas principalmente oferecer condições de qualificação e capacitação para aquelas pessoas que estão envolvidas no dia a dia. Nós temos aí uma nova lei de licitações e é para isso que a gente quer trabalhar, prestando um serviço à sociedade, chamando mais parceiros para que, doravante, os processos não sofram solução de continuidade. Na mesma perspectiva, nós criamos lá em 2016 o Congresso Pacto pelo Brasil. E você citou muito bem também, Kézia, que nós estamos trabalhando já há 6 anos, esse é o 6º ano. Por que Congresso Pacto pelo Brasil? Porque ao invés de nós ficarmos falando das mazelas do nosso país, nós precisamos mostrar projetos como o do BIM, para as pessoas conhecerem que existe muita coisa boa sendo feita no nosso país. Nós não podemos crucificar e classificar os políticos todos como maus gestores. Existem bons gestores. E é isso que o Pacto pelo Brasil propõe. O que a minha empresa, a minha organização ou as prefeituras estão fazendo para que o Brasil efetivamente caminhe para um processo que nós chamamos de excelência na gestão. Então, o Congresso ele tem esse ano um tema que vai mexer muito com a sociedade, porque nós não queremos apenas ter cidades inteligentes, nós queremos ter gestão inteligente de cidades. E mais do que isso, nós queremos promover a governança, o desenvolvimento do território. Então, em Foz do Iguaçu, prepare-se, nós temos uma equipe de obras em Foz do Iguaçu que tem feito um trabalho maravilhoso. São 6 engenheiros aposentados da Itaipu que construíram uma metodologia lá de um acompanhamento do cronograma físico-financeiro e eles têm resultados extraordinários para apresentar. E lá nós estaremos falando com especialistas, com parceiros, trazendo boas práticas e tudo mais. Então, esse evento vai acontecer do dia 28 até o dia 1º dia 28 de agosto ao dia 1º de setembro, e nós temos certeza que a cada ano, a cada edição do Pacto pelo Brasil, a gente está mostrando que sim, é possível construirmos e trabalharmos unidos. Eu sei que a minha resposta ficou um pouco extensa, Kézia, mas a paixão é muito grande, é muita informação. O que a gente quer é dizer o seguinte: ninguém vai fazer nada sozinho. Então, nós precisamos de técnicos, de empresas, de parceiros que efetivamente possamos sair dessa encruzilhada que o Brasil se encontra. Ou prospectamos o caminho da grandeza, ou vamos permanecer na mediocridade. Nós acreditamos no nosso país, nós moramos num país maravilhoso, e é por isso que a gente quer unir forças para construir um país diferente para as futuras gerações e honrar o sonho dos nossos antepassados. Maravilhoso. Quando eu ouço você falar, eu lembro muito bem daquele evento lá no Paraná, em que eu vi a sua energia, né?
e eu vi, assim, na sua fala, muito representado o que eu sentia, assim, puxa, eu sou engenheira, eu tenho conhecimento, por que que eu não consigo fazer a diferença, na sociedade que eu vivo, né? Por que que eu... Vou dar um exemplo aqui, né? Nós andamos aqui nas rodovias, nós passamos aqui por várias obras, de infraestrutura que estão sendo executadas há 10 anos. Por que que eu não me indigno com isso, né? Por que que eu me conformo? Por que que eu me acolho, eu me recolho, né? Na minha insignificância? Eu não posso, a gente não pode se acomodar, a gente tem que buscar grupos, associações, entidades que façam essa representação, que façam essa diferença. Então, acho que o observatório foi onde realmente eu me encontrei, levanto essa bandeira. E eu vou fazer a primeira pergunta aí, já para provocar o pessoal, né? Estou vendo aqui já algumas manifestações, tem vários amigos aqui, Carlos Dias está aqui com a gente, a Ânia, que mais? O Marcos Romano, a Rony também está aqui com a gente. Eu vou fazer a primeira provocação, primeira pergunta para você, Ney. Na sua opinião, a forma como é distribuído o recurso. Hoje a gente sabe que o recurso vem a nível federal, vem descendo, vem descendo. O que que eu encontrei quando nós trabalhávamos na prefeitura, né? Dinheiro, a gente percebeu que dinheiro não falta. Dinheiro tem, recurso tem, demanda tem. O que falta é a gente ter o tempo hábil para fazer o que precisa ser feito. A gente via muito aquela história assim, chegou um recurso, um deputado conseguiu e chegou esse recurso, tem que fazer um projeto para ontem. E aí você tem que fazer o projeto de um hospital, de uma escola, de uma rodovia, do que quer que seja, do que o município estiver precisando em 15 dias, em uma semana, em 5 dias. Isso não existe, né? Na sua opinião, como que a gente poderia estruturar melhor essas demandas? Fica uma pergunta de R$ 1 milhão, né? Mas como é que a gente poderia estruturar melhor essas demandas, de necessidade dos municípios, frente a todos esses recursos que a gente sabe que existem, que estão disponíveis? Quando a gente chega e acessa aquela caixa preta, o recurso vem, mas aí a gente não tem tempo de executar, né? Como é que a gente pode melhorar essa, esse fluxo de trabalho, Ney? Na sua Bom, eu opinião. diria que essa é uma resposta de 2 horas, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu vou começar pelo município. Se os municípios tivessem planejamento de médio e longo prazo, para saber quais são as suas reais necessidades, e isso estivesse contemplado no PPA, nós não teríamos dificuldades. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que precisa ser refletido em todos os estados, em todos os municípios, é a questão do planejamento. Muitos municípios têm defasagem, por exemplo, de creches, de escolas e até de hospitais, sem entrar no mérito da infraestrutura, né? da gestão de resíduos sólidos, enfim. Mas não é feito um trabalho com uma visão de médio e longo prazo que perpasse os 4 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, é uma questão para o Conselho das Cidades. Aliás, os estatutos das cidades, até hoje, não foram devidamente regulamentados. Ele fica só no código de postura do município e acha-se que está tudo ok. Não, o Estatuto de Cidades é muito maior. O código de postura do município é apenas a lei mãe. Ele precisa ser ajustado. Segundo passo, para que tudo isso funcione, é necessário que cada município ou a associação dos municípios, existem as práticas dos consórcios, tenham equipes especializadas ou que contratem profissionais qualificados para trabalhar esse planejamento e trabalhar os projetos. Mas isso precisa acontecer de uma forma séria, íntegra. Por isso, a implantação, primeiro, de um compliance público e, segundo, de exigir o compliance dos atores que vão se candidatar para prestar esses serviços, é fundamental. Para não entrar em maiores detalhes, eu vou agora para o outro lado da questão. Nós precisamos definitivamente, tá,
implementar critérios na distribuição dos recursos federais. Não por acaso, o próprio Banco Mundial chamou todas as organizações de controle social, já há muito tempo, para ouvir de nós quais eram as sugestões e quais eram as fragilidades que nós encontrávamos, que nós víamos, que precisavam ser corrigidas, para que então, a partir daí, eles colocassem essas questões na formatação dos acordos internacionais de distribuição de recursos para financiamento dessas obras de infraestrutura, enfim, em todo o território nacional. E nesse encontro não fui o NEI, não foi o Observatório Social do Brasil. Nós fomos unânimes em dizer que todos os processos, desde os primeiros critérios até a estruturação dos projetos, eles são frágeis. Frágeis por quê? Porque se cria um padrão e aí fica um copia e cola, todo mundo copiando e colando. Não há um trabalho de planejamento. Olha, eu vou falar no Obra Transparente, nós tivemos um município em que a prefeitura queria fazer muro de arrimo para construir a obra financiada, que custaria muito mais do que a própria obra. Falta do quê? Já vi essa Planejamento. história, já vi essa Pior do história em que algum tudo. lugar. Já vi essa história em Exatamente. E algum pior do lugar. que tudo, né? O projeto que foi pego, né, era o mesmo projeto que tinha vindo lá no modelo do convênio. Então, o governo federal, por conta dessas situações todas e pela imposição do Banco Mundial e de outras organizações internacionais, passou a estabelecer mais critérios. Agora vem um componente que, me perdoem, mas eu penso que nós precisamos refletir em conjunto. Essa história de emendas parlamentares para fazer demagogia com recursos públicos e sem o mínimo estudo, sem o mínimo critério, para mim, nós precisamos fazer alguma coisa a nível nacional. Não estou negando a importância do papel político das emendas, mas fazer emendas como as que nós vimos para destinar recursos que ficam só no papel e depois não saem do papel nos municípios, até porque o município, por exemplo, a construção de uma escola, a construção de uma creche, a construção de um posto de saúde, o recurso vem, mas o prefeito não constrói porque ele não tem, primeiro, o recurso para contrapartida. Segundo, ele não terá gente para poder colocar lá, não vai ter orçamento para manter servidores para atender a sociedade. Então, é um caminho de duas pontas que precisa se encontrar, mas a partir de critérios mais factíveis, de visão de longo prazo, de excelência de gestão, né? E não é por acaso que nós também defendemos a ISO das prefeituras, para que hajam procedimentos operacionais padrão, para que a gente não caia mais nessa tentação de buscar, em anos eleitorais, buscar recursos de emendas parlamentares para dizer que o deputado trouxe dinheiro. Passa-se 2, 3, 4, 5 anos e a obra ou não foi executada ou fica parada, porque não havia o planejamento. E quando há um planejamento, a gente vê que os resultados são extraordinários. Me perdoe se eu estendi Não, tá a resposta, perfeito, mas é a perfeito. constatação de cidadãos, nem não está falando por mim aqui, não estou falando por mim, estou falando de todos os nossos colegas que atuam no Observatório Social em todo o território nacional. Perfeita resposta, Ney. E aí eu até provoco os meus amigos engenheiros que estão aqui, né, participando com a gente. Quais de vocês não participaram de algum projeto, né, principalmente quem trabalha no setor público, que estava lá desenvolvendo aquele trabalho, aquele projeto que estava na pauta, estava no cronograma de entrega, de planejamento, e em um determinado momento teve que parar aquele projeto para poder que desenvolver, né, em questão de 2 semanas, um projeto voador que veio e que tem que ser feito para atender a demanda A, B ou C, e que muitas vezes não é a demanda prioritária do município, mas sim para atender uma questão política. E aí eu digo para você que, nesse caso, infelizmente, o BIM
não vai ser o nosso aliado nessa questão, porque o BIM ele é o meio, né? Mas se você vai desenvolver um projeto em que não foi planejado, em que não tem as informações, e você vai tentar utilizar essa forma de desenvolver projeto, achando que ela vai te ajudar a fazer mais rápido, não vai. O projeto vai continuar sendo um projeto ruim, de pouca qualidade, né? Porque não vai atender os requisitos, não vai atender as demandas, não vai entender absolutamente nada, e não vai ser a bandeira salvadora da pátria, né? Então, eu acho que a gente realmente, eu concordo em tudo que você falou, né? A gente precisa, de fato, mudar a nossa forma de fazer gestão. Cidades inteligentes com gestão inteligente, né? Muito bom mesmo. E eu abro aqui, eu quero ver perguntas aí, pessoal. Podem colocar aqui no chat as perguntas, tá? O Marcos Romano está falando aqui, ó, grande desafio, né? Marcos Romano, que é o nosso sócio aqui não perde um, acho que nunca perdeu nenhum encontro, né? E trabalha no setor público, sabe muito bem as dores. Tudo que você falou, acredito que o Marcos Romano pode endossar, né? Na fala do Ney. E uma coisa que eu também falo, tá, Ney, para todos aí fazerem uma reflexão. Nós não fazemos ideia do que um funcionário público passa. Muitas vezes a gente está sempre pronto a criticar, a obra pública também é serviço público, né? Essa coisa, a gente sempre costuma a falar mal, né? Costuma criticar. Porém, a gente precisa apoiar a gestão pública de alguma forma, porque existem excelentes profissionais e a gente está aí na frente aí de um dos grandes, né? Um dos grandes nomes aí da Prefeitura de São Paulo. E eu fui pessoalmente, verifiquei em loco, via o prestígio que ele tem junto à prefeitura. E Marcos Romano, fica à vontade aí para você fazer perguntas para o Ney, fazer a sua colocação aí, fica à vontade. Na verdade, Ney, parabéns aí pela sua fala. Eu queria colocar duas situações que é muito mais um desabafo que certamente vai ao encontro de quase a totalidade dos municípios. A Késia já me apresentou, mas ela quis poupar que os meus cabelos brancos não são de pintura. Eu estou há 35 anos na Prefeitura de São Paulo. E exatamente há 3 anos atrás eu me transferi para a Secretaria de Habitação. Já conhecia, né, a secretaria, eu sou muito intruso, né? Eu me apresento e abro as portas, enfim. E eu já conhecia muito o trabalho da SEAB. E uma das coisas que sempre me incomodou foi a questão dos aditivos, né? O Ney já está até tendo uma cólica intestinal ali. Então, seja aditivo de prazo, seja aditivo de preço, seja o que for. E eu, né, na boa vontade de ajudar, cheguei para um colega e falei, olha, uma das coisas que a gente pode fazer para acabar com os aditivos ou minimizar os aditivos, porque tem casos que é quase impossível, mas você tem N casos que você pode eliminar. Eu falei, seria a gente usar a metodologia BIM, né? Porque você tem orçamentos melhores, quantitativos quase perfeitos, valores próximos da realidade. Então, era uma tendência de você minimizar e tender a zero os aditivos sempre que possível. Eu não sou imbecil e tenho 50 anos de engenharia, eu sei que tem casos que é quase impossível, porque você não consegue nem ao menos fazer o projeto, né? Numas áreas que você não consegue entrar nem para fazer topografia. E a resposta dele foi simples, curta e grossa. Você jamais eliminará os aditivos da SEAB. Tá bom, fecha o ponto. A segunda colocação foi numa conversa de um dos grupos, né, que eu participo
de BIM. Eu estava contando hoje, Kézia, são 8 grupos. Acho que eu vou ganhar a carteirinha do cara que mais está em grupo de BIM, né? E eu cheguei para o colega e falei, olha, uma das coisas que a gente pode incentivar o poder público a utilizar a metodologia BIM é por conta da transparência. Você tem projetos bem feitos, quantitativos quase perfeitos, custos, não é? Compatibilizados, e o acompanhamento da obra. Você projetou 10 janelas, você vai construir 10 janelas, vai pagar 10 janelas. Você projetou 1.500 metros quadrados de alvenaria, você vai pagar 1.500 metros quadrados de alvenaria. Aí esse colega respondeu o seguinte, Marcos, diante da sua experiência, dos seus cabelos brancos, quem é do poder público que quer transparência? Olha que 2 facadas, que 2 socos no abdômen, para não dizer no fígado. Então, eu estou contando, né, expondo esse desabafo para você, porque você certamente vê isso 24 horas por dia. Até quando está dormindo com os olhos fechados, você está vendo isso. Então, eu acho que a gente precisa juntar cada vez mais pessoas, né, com espírito, né, colaborativo, com espírito idôneo, que possam estar mostrando para os gestores que as obras podem ser as melhores possíveis, sem aditivo, sem custos extras e com transparência. E você, só para fechar, você citou muito a questão do TCU, da CGU. Nós aqui em São Paulo temos o TCM, né, que é o Tribunal de Contas do Município. Eu acho que a gente precisa envolvê-los cada vez mais, porque eles são os órgãos fiscalizadores. E nós, como técnicos e como servidores públicos, temos quase que o dever, a obrigação de estar mostrando que as coisas podem ser bem feitas, no prazo estimado, com o custo estimado e trazendo os benefícios para nós, que, antes de mais nada, somos cidadãos do município. E o município é onde a vida acontece. Você Desculpe tem toda... o alongamento aí, Kézia, mas você me conhece, você não me cortou o microfone. Não, tá tudo certo, tá ótimo. Pode falar, Ney. Mas é isso daí, Ney. Eu acho que é um desabafo, uma troca de informações. Certamente nada do que eu disse é novidade para você, mas eu estou falando de uma cidade que está prevendo para o ano de 2023 90 bilhões de orçamento. Bom, 90 bilhões. E a Kézia falou uma coisa que eu digo diariamente: não é problema de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai buscar, tem banco financiando, tem fundo perdido, tem investidor querendo jogar dinheiro aqui de baciada. O problema é gestão, honestidade e transparência. Obrigado pelo momento. Quero primeiro, em teu nome, homenagear os servidores de carreira de todos os municípios, mas também os técnicos dos órgãos de controle. E eu quero dizer a vocês que, sim, nós acreditamos no nosso país, acreditamos que é possível fazer desenvolvimento de territórios pensando da forma como você está falando. Nós estamos vivendo um momento de transformação cultural. E quer os políticos ou não, quer eles queiram ou não queiram, as mudanças estão vindo para ficar. O Brasil tem talvez as melhores leis do mundo. E elas não foram instituídas por acaso. O Brasil assinou termos de cooperação internacionais, tratados internacionais,
para mudar, para que possamos fazer valer o que está escrito, para que os corruptos, os maus gestores sejam gradativamente colocados de lado. E nessa vibe, nessa trilha de integridade, de excelência em gestão, nós estamos avançando talvez muito mais rápido do que muitos possam perceber. Vamos começar pela questão da transparência que você tão bem citou, né? Hoje, qualquer cidadão pode fazer denúncia. Qualquer servidor íntegro, ao ver que no seu setor, no seu departamento, na sua prefeitura, há algo equivocado, ele pode fazer uma denúncia anônima. O grande problema que nós temos, talvez ainda, é que nem o Ministério Público, nem os órgãos oficiais de controle têm estrutura de fiscalização para atender às demandas. Numa pequena cidade, não vou nem falar São Paulo, o promotor não tem tempo de cuidar das coisas da gestão. Mais do que isso, ele não tem estrutura de técnicos para se debruçar em determinadas situações com segurança. Então, quem pode fazer essa mudança? Nós, cidadãos. Então, por isso que essa é a essência da Força-Tarefa Cidadã. Nós queremos atuar com câmaras técnicas, e o BIM vem nessa vibe, né? Para que, por isso a gente cita o projeto Obra Transparente, com uma câmara técnica, onde nós tenhamos engenheiros técnicos atuando de forma virtual em todo o território nacional. De outro lado, nós tenhamos analistas jurídicos para atuarem no momento propício, de forma virtual, e possamos apontar as possíveis situações, como o que você relatou aí, de aditivos, de orçamentos mal feitos e tudo mais, preventivamente, antes que o processo ocorra. Então, eu digo com todas as letras, eu acredito no nosso país. Acredito nos bons servidores que o nosso país tem. Acredito no compliance, acredito no trabalho que muitos órgãos estão desenvolvendo, seja os tribunais de contas, seja o próprio TCU, a própria CGU, as redes de controle da gestão pública precisam honrar o compromisso que elas têm com a sociedade. E, em muitos estados, isso já está acontecendo. Por quê? Muitos órgãos, às vezes, têm boa intenção, têm uma boa atividade, mas eles não se conversam entre si. É preciso que, em cada situação, o órgão que tenha competência para atuar naquela situação, ele tenha a força e o apoio dos seus pares. Então, simplificando tudo isso que você falou, e essa constatação realmente é verdadeira, lamentavelmente, o teu depoimento ele só serve para ilustrar aquilo que nós constatamos todos os dias. Então, quem pode fazer a diferença? Primeiro, os próprios servidores municipais comprometidos, porque nós sabemos que tem muita gente que, desculpa a expressão, não levanta a bunda da cadeira. Exemplo clássico, fiscal de contrato. Fiscal de contrato não é uma atribuição de que o servidor vai ou não vai fazer. Não é uma questão discricional. O fiscal de contrato tem que registrar em livro próprio todas as ocorrências de uma aquisição ou de uma contratação. E o que acontece na prática? A maioria deles atesta na nota fiscal e ponto final. Nós, cidadãos, queremos cobrar isso. Mas muitos fiscais de contratos nomeados sequer são capacitados, têm conhecimento técnico, capacidade técnica e, o mais importante, condições de trabalho para desempenhar a sua função. Então, eu me empolgo aqui para dizer a vocês o seguinte: não adianta querermos mudar o Brasil se não tivermos seriedade com as coisas básicas, que é integridade, transparência, visão de longo prazo, união, tá? E capacitação dos atores, todos os atores, desde o cidadão que mora lá no bairro onde
está ocorrendo uma obra, os integrantes dos conselhos municipais, os servidores envolvidos, os gestores e os vereadores, tá? Que também são servidores, e a sociedade como um todo. Então, nós acreditamos que unidos, essa união de esforços, começando em cada pequeno município, em cada cidade, nós vamos transformar o nosso país, sim. A transparência veio para ficar. E nós Concordo, vamos Ney. fazer esse dever de casa unidos. Muito Há um bom. ditado antigo que diz assim que se você quer construir uma longa estrada, você precisa fazer uma boa estrada, você tem que fazer uma boa base. Pois então, nós precisamos fazer a base antes de começar a levantar as paredes de qualquer obra. E essa base está na formação dos cidadãos, nos equipamentos que nós temos hoje, nas ferramentas que nós estamos consolidando aqui, e unir tudo isso para ter a aplicação dos recursos cada vez mais eficaz. Kézia, deixa eu Maravilhoso, só Ney. completar o que Muito bom. o Ney falou. Dentro dessa sua filosofia, tem um ditado chinês que diz: a longa caminhada começa pelo primeiro passo. Verdade. Obrigado. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Agora eu queria perguntar o seguinte para o Ney, tá? O pessoal que está nos ouvindo hoje, né? Que gostou, talvez não conhecia o Observatório Social e gostaria de fazer parte. Como que faz, Ney? Qual é o primeiro passo? Bom, o Observatório Social hoje ele está sofrendo uma transformação também, né? Mas hoje, se você quer participar da Força Tarefa Cidadã ou se na sua cidade não existe um observatório social, no site do Observatório Social do Brasil, osbrasil.org.br. Vou repetir, www.osbrasil.org.br. Existe lá um ícone Faça Parte. Você preenche seu nome, seu e-mail, e alguém da equipe do Observatório Social entrará em contato com você. Há uma metodologia, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma capacitação sobre o nosso código de ética, nosso código de conduta, e se você estiver numa pequena cidade, num município onde não tem observatório social, você vai ter todas as orientações para criar um grupo de interesse sem vinculação político-partidária, receber o passo a passo até a sua a capacitação e a constituição do observatório. Mas se você não tem essa possibilidade e você quer simplesmente participar de alguma forma, como cidadão fiscal da Força Tarefa Cidadã, você pode entrar nesse mesmo ícone e se credenciar na Força Tarefa Cidadã. Eu não vou estender aqui, porque é muito fácil, é só entrar no site do USB e do S Brasil, né, o Observatório Social do Brasil, e você vai ser mais do que bem acolhido, tá, gente? Um detalhe só que a gente precisa dizer bem claro aqui. O Observatório Social não está interessado em quantidade de cidades de observatórios. Nós estamos interessados em ter cada vez mais observatórios referência para a sua região, para que, além de cuidar bem do que está acontecendo no seu município, nós possamos gradativamente inspirar as cidades da circunvizinhança para fazermos a gestão territorial, o desenvolvimento territorial da nossa região. E prepare-se, é uma paixão que não tem volta. É verdade. Eu lembro que num dos eventos que nós fomos lá na Câmara de Vereadores, a gente apresentou um resultado assustador para os vereadores, inclusive, né? Para mim, já foi um espanto que dirá para eles. Foi algo em torno de 70 milhões que a gente tinha, em um trabalho de um ano, que a gente tinha conseguido evitar que fosse utilizado de forma equivocada, né? Ney, para a gente fechar esse nosso bate-papo, que o nosso tempo já está se esgotando, mas eu faço questão de mostrar, acho que tem um minutinho, mais ou menos um minutinho esse vídeo, mas é só para te lembrar e para mostrar para os nossos espectadores um vídeo que eu vou resgatar aqui, lá dos meus guardados aqui, ó. Vamos ver se tu te lembra desse vídeo.
Guadalupe, acho que eu já estou podendo, tá, já estou conseguindo compartilhar. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo porque ele é interessante, porque talvez você que esteja nos ouvindo ouviu toda essa nossa conversa, toda essa nossa fala, tá, mas e aí? Eu sou de um município, trabalho, tenho um observatório social, não sei muito bem o que que é o BIM, como é que eu posso aplicar isso dentro aqui do meu município? Como é que eu posso destravar isso aqui dentro do município? Então, eu vou mostrar para vocês um dos projetos, que foi o primeiro que nós, o projeto de Olho na Obra, que nós mostramos um evento lá em Curitiba, e vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Vamos ver se ele está aqui disponível. Acho que está. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Deixa eu soltar aqui, gente. Vamos ver se o áudio está bom. Muito alto, tá bom, né? Olá, meu nome é Késia, eu sou engenheira civil e voluntária do Observatório Social do Brasil em Palhoça. Eu vim falar sobre o projeto De Olho na Obra. Ele tem por objetivo trazer uma nova metodologia de fiscalização em obras públicas, utilizando laser scanner e a metodologia BIM. Nós contamos com o apoio de algumas empresas e profissionais para nos auxiliar. Iniciamos com o escaneamento do CEI Roda Viva, uma creche aqui da Palhoça, com o projeto padrão FNDE. Na segunda fase, iremos modelar a nuvem de pontos e o projeto licitado, utilizando softwares BIM, e também descrever essa metodologia através de um plano de execução BIM, com o auxílio de alguns escritórios de arquitetura e de engenharia. A terceira fase, iremos sobrepor os dois modelos e extrair as inconsistências. Paralelo a essa fase de modelagem, nós iremos descrever a metodologia acadêmica para que o projeto seja replicado para outras universidades com o apoio da Unisul. Os resultados iremos apresentar ao Observatório Social para que o projeto seja replicado em todo o Brasil. Vote em nosso projeto e nos ajude a trazer tecnologia, assertividade e qualidade na fiscalização de obras públicas. Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Você lembra desse? Você lembra desse vídeo? Muito bom. Me arrepiei aqui, Kézia. Me arrepiei. Muito bom. Esse vídeo, pessoal. Isso faz parte do projeto do Pacto pelo Brasil. É assim que funciona. Exatamente. Esse projeto a gente foi apresentado no Pacto pelo Brasil, né? E concorreu Boa prática. isso como boas práticas de observatório social, e a gente convoca aí todos vocês que quiserem fazer parte desse movimento. Nós estamos aí com várias ideias para engatar aí um GT dentro do Observatório Social e aí startar isso talvez dentro de um piloto, né, para que a gente possa fazer bem articulado e depois ir expandindo em todos os outros municípios, né? E deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. E eu agradeço demais, né, o teu apoio, o apoio da Rony, que está colocando aqui no chat, né? A Rony está falando aqui que foi muito bom, que trouxe a lembrança esse vídeo do trabalho realizado. E foi incrível, porque eu lembro que foi num evento, inclusive, que a gente soube foi lá em São Paulo, que a gente conheceu o Geo Sampa, fizemos conversas com o pessoal do FNDE, e aí quando eu voltei para Florianópolis, a gente falou com 2, 3 pessoas e foi incrível como a gente conseguiu uma mobilização em questão de uma semana e o projeto aconteceu. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, deixar de filosofar muito, mas sim, botar a mão na massa. Os meus amigos aí, engenheiros do BIM, estão convocados a botar a mão na massa, fazer o BIM acontecer dentro das prefeituras, fazer com que os resultados apareçam. Talvez no primeiro momento não seja o fluxo ideal, mas se a gente conseguir economizar 10% de uma obra pública, 5% de uma obra pública, a gente vai estar economizando os nossos impostos, a aplicação correta, né? E além de dinheiro, a gente pode falar de coisas que são intangíveis, né? A qualidade do que a gente vai estar colocando aí de utilização do meio ambiente, né? Os recursos hídricos que a gente vai estar cuidando, a qualidade de vida das crianças, que muitas vezes eu participei de projetos que estava lá 4 anos a creche paralisada, as crianças simplesmente sem acesso à escola. Então, isso não dá nem para a gente medir o quanto de impacto social que a gente causa quando a gente consegue fazer com que o nosso conhecimento, com que a boa engenharia impacte a sociedade. Então,
acho que está deixada aí a mensagem, o recado. Muito obrigada, viu, Ney? Obrigada, Rony, também. A Rony está aqui, mais uma mensagem aqui, ó, nada acontece por acaso, o universo conspira a nosso favor quando estamos no caminho certo. Realmente, eu fico muito feliz de estar sempre rodeada de boas pessoas e de pessoas que querem fazer o bem, que querem impactar a sociedade de forma muito positiva. Ney, obrigada. Último recadinho, convite para o evento do Pacto pelo Brasil. Repete aí para nós, aí, só para o pessoal se inscrever. Nós temos no site, tem vários ícones, mas basta você entrar no site do Observatório Social, Pacto pelo Brasil, é a 6ª edição, faça a sua inscrição, nós teremos uma programação fantástica. Mas, Kézia, se você me permite, eu quero deixar uma mensagem, porque eu sei da importância e do nível dos técnicos que participam desses encontros que vocês promovem. Vocês não estão sozinhos. E nós temos certeza de que é a partir da ação pessoal que nós temos e da integração das empresas que querem efetivamente cumprir o seu propósito social, além de lucro, para mudarmos o nosso país. Realmente nós estamos com um gap, nós temos um momento histórico no nosso país, que é a falta de lideranças. Mas é a partir de jovens como você, Kézia, de engenheiros, de equipes sensacionais, que utilizando a tecnologia da informação, ferramentas e programas como o programa do BIM, nós haveremos de construir um Brasil melhor. Então, mais do que tudo, nós somos seres humanos e nós herdamos e recebemos o dom divino da vida. E precisaremos, ao longo dessa vida, cumprir o propósito que Deus nos deu, para que possamos deixar um legado da nossa passagem por aqui. Então, eu quero, nesse momento, agradecer, gratidão pela oportunidade e dizer, você está convocado a fazer a sua parte. E não precisa se preocupar, que você não precisa fazer nada sozinho. Há sempre alguém que pode lhe ajudar e que tem o mesmo coração, que ama esse país de verdade e que quer ver as coisas acontecerem. Então, nós não precisamos mais de apontar os dedos. Nós precisamos fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer pelo meu país? E, a partir da minha atitude, inspirar as pessoas que estão à minha volta, contagiar e mostrar que, sim, nós podemos dar a essa juventude uma grande oportunidade de mostrar a sua ousadia, a sua competência, o seu dinamismo, orientando pela experiência, utilizando a tecnologia e os métodos existentes. Eu não tenho dúvidas, nós não seremos só o melhor país do mundo, nós vamos nos transformar no melhor povo do mundo, porque não há país no mundo que tenha um povo de coração tão lindo, tão bonito como nós brasileiros. Então, eu amo o meu país, eu amo vocês e espero que juntos nós possamos levar adiante essa semente que nós chamamos de semente da cidadania. Um grande abraço, gratidão e até a próxima. Muito obrigada, Ney, muito obrigada. Olha, que energia para começar essa semana, hein? Pessoal, que energia positiva e que palavra emocionante, né? Eu fico, sinceramente, Ney me conhece bem, você sabe que eu sou meio bem emotiva. Eu realmente fico muito feliz de poder estar conectando essas pessoas. Tenho a minha equipe aí, a Guadalupe que está aqui com a gente, todos os demais sabem do quanto que a gente coloca energia, muitas vezes se dedica sem pensar no ganho financeiro, mas a gente trabalha em prol de um objetivo maior que é ajudar a nossa sociedade. Mas, assim, sem palavras para te agradecer mesmo, Ney, obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente de novo, acho que é um encontro muito especial. E façam sigam a orientação, a ordem do Ney, propaguem essa mensagem aí, assim que o link desse webinar estiver disponível, divulguem para outras pessoas para que saibam desse projeto do Observatório Social e nos acompanhem, tá? Porque nós temos algumas
ideias aí para a gente conectar esse movimento que a gente está desenvolvendo aqui, junto com as ações do Observatório. E Muito até Foz do obrigada, Ney. Iguaçu. Estaremos lá, vamos ver se a gente consegue colocar uma. A gente está costurando aí para ver se a gente coloca uma pauta do BIM lá dentro do evento de Foz do Iguaçu, e com certeza estaremos lá para apoiar vocês, tá bom? Beijo grande a todos vocês, gente. Tchau, tchau, Obrigada. boa noite. Obrigada Parabéns, a todos. Kézia. Obrigada, gente. Parabéns, Ney. Boa noite.